Fala galera, bem-vindos a mais um Papo 10 aqui pelo canal do Arquibancada Tricolor para comentar uma semana que começou, infelizmente, com uma derrota para o Palmeiras no Allianz Parque. São Paulo, é verdade, jogou com o time reserva, fez até um bom jogo, conseguiu competir de igual para igual contra o Palmeiras, mas infelizmente, literalmente na última bola do jogo, numa falha ali do Rafael que saiu para socar e não achou nada, o Flaco Lopes acabou fazendo o gol e o São Paulo então perdeu por 2-1 para o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Um jogo que não só pelo resultado, mas também a gente teve algumas notícias ruins em relação a lesões, né? 3 lesões nessa maldição que é jogar lá no estádio do Palmeiras, né? Um histórico muito grande de lesões jogando lá, e dessa vez mais 3 jogadores lesionados. Ferreirinha, uma lesão muscular de certa gravidade que deve tirá-lo de campo por cerca de 2 meses. Patrick, naquela queda acidental, sofreu uma convulsão, uma cena bem assustadora ali, já está bem, mas teve constatado uma fratura na clavícula, então também deve demorar um tempo considerável para voltar. O São Paulo não divulgou nenhuma previsão. E o Moreira, mais uma lesão muscular, né? Infelizmente a gente bate nessa tecla de que o Moreira tem capacidade técnica e potencial para ajudar o time, mas sofre demais com essas lesões constantes na carreira. Depois dessa derrota para o Palmeiras, o São Paulo passou então a se preparar para o jogo mais importante da semana, que foi na quinta-feira o confronto contra o Nacional pela Libertadores. Morumbis novamente lotado, mais de 60 mil pessoas, uma festa incrível da torcida do São Paulo que começou desde a recepção do ônibus, né, como já de costume, em noites de Libertadores. Eu estava lá pessoalmente, foi um negócio muito legal. E durante o jogo, dentro do estádio, não foi diferente. Homenagens para o Tele, todo o tempo a torcida gritando e incentivando o time, e deu para perceber que isso contagiou mesmo positivamente os jogadores. A gente conseguiu mais uma vitória, a classificação sacramentada para as quartas de final da Libertadores, e agora vamos enfrentar no dia 17 ou 18 de setembro, provavelmente, o Botafogo, com a vantagem de decidir no Morumbis, o que, por conta desse apoio da torcida, dessa entrega, dessa intensidade que a torcida tem, essa relação de simbiose que a torcida tem com o São Paulo em noites de Libertadores, pode fazer muita diferença. O Botafogo, acho que hoje tem um time um pouco mais forte, com mais opções de elenco, jogadores mais decisivos. Até lá muita coisa pode mudar, mas acho que o fator mando de campo e o São Paulo decidir a vaga dentro do Morumbis pode fazer sim diferença a nosso favor. Falando então um pouco do jogo contra o Nacional, acho que o São Paulo conseguiu fazer um jogo de Copa mesmo, aquele típico jogo de Copa, né? Esperou o Nacional sair um pouquinho, entendeu que o Nacional iria se fechar, de repente buscando uma bola ou até o empate para levar para os pênaltis, e teve paciência para armar as jogadas. Diferentemente do que havia acontecido lá no Uruguai, São Paulo não teve pressa para sair jogando e com isso não cometeu nenhum erro que desse ao Nacional a possibilidade de um contra-ataque ou uma chance clara de gol. No Morumbis na quinta-feira foi o contrário. São Paulo conseguiu ter a paciência necessária para não cometer esses erros e aí achou o primeiro gol no primeiro tempo, abriu inclusive a possibilidade de fazer mais gols, não conseguiu fazer, mas acho que foi um primeiro tempo muito positivo, destacando aqui a partida do Bobadilla, não só pelo golaço que ele fez, e também do Luiz Gustavo, uma dupla de volantes que está com a árdua missão de substituir o Pablo Maia e o Alisson machucados, mas que vem sim dando conta do recado. Eu acho que no segundo tempo o São Paulo conseguiu fazer então o gol logo no início, né? Então isso já deu uma tranquilidade um pouquinho maior, os 2-0 no placar, mas muito por conta da briga na torcida do Nacional ali, o jogo esfriou um pouco. Na volta, eu acho que o São Paulo entrou num modo um pouco mais cauteloso, talvez, ou um pouco mais relaxado, não sei qual seria a palavra correta, mas passou a se recorrer de muitos chutões para frente. O Caleri já não conseguia segurar tanto a bola, o Luciano e o Lucas claramente estavam cansados em campo, e o Zubeldia foi esticando essa corda ao longo do segundo tempo. O time cansado, dando esses chutões, foi transferindo a posse de bola para o Nacional, e com isso tomou sim alguns riscos ali. O Nacional teve algumas chances de fazer gol. Acabou não fazendo, teve bola na trave, teve defesa do Rafael, algumas jogadas que passaram perto ali, um certo sufoco, mas o Zubeldia mesmo assim insistiu em não fazer alterações. E quando ele faz a primeira alteração colocando o Nestor, ele tirou o Rato, que era justamente um dos 4 ali do quarteto de ataque do São Paulo, que ainda tinha alguma condição física um pouco maior. Era o jogador que conseguia oferecer algum tipo de perigo, segurar um pouco mais a bola. Já o Lucas, principalmente o Lucas, o Luciano e o Caleri, claramente ali no campo dava para perceber que eles estavam muito cansados. E mesmo assim o Zubeldia, isso me chamou a atenção, porque o Nacional fez 6 substituições, né, por conta do grave problema ali do esquerdo, né, que a gente inclusive torce para que esteja melhor e se recupere o quanto antes.
mas o Nacional fez várias substituições, querendo buscar o resultado do jogo, isso colocou gás novo na equipe deles, e o São Paulo insistiu então em manter praticamente a mesma formação, e como eu disse, quando entrou o Nestor acabou saindo o Rato, uma alteração que eu não entendi muito bem. De fato, o São Paulo então tomou alguns riscos ali no jogo, né, bola na trave, defesa e etc, e acho que o Zubeldia talvez tenha pecado um pouco em demorar para essa substituição. Eu sei que muita gente vai dizer que os reservas do São Paulo, na média, não têm entrado muito bem, e isso é uma verdade, mas eu acho que essa questão de esticar a corda e deixar os jogadores titulares o máximo de tempo possível tem que ser olhada com cuidado, porque de repente poderia sair um gol do Nacional ali e mudar todo o cenário do jogo. Talvez o Beldia pudesse sim, na minha opinião, ter feito uma ou outra troca a mais, né? Sem mudar a estrutura do time, sem mexer em lateral, zaga e volante, mas de repente colocando André Silva, Michel Araújo, Eric ou o próprio William Gomes para dar um desafogo um pouco maior pelo lado esquerdo, que era o lado que o Nacional estava explorando um pouco mais. Enfim, acho que o Zubeldia conhece do elenco, deve ter pensado nessa estratégia para correr, entre aspas, esse certo risco, acabou optando por deixar os titulares o mais tempo possível dentro de campo, e a gente imagina que isso tem a ver, inclusive, para a estratégia do próximo jogo, né? O São Paulo entra em campo de novo no domingo, no Morumbi, contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro, e a gente imagina que vai ser com um time misto ou praticamente reserva, já que o São Paulo no Brasileirão aparentemente vai se manter ali no bloco da frente, mas sem brigar tanto mais por títulos, né? Mesmo assim, a vitória contra o Vitória nesse jogo é muito importante para essas pretensões de topo de tabela, mas eu acho que acertadamente, tendo em vista o confronto na próxima semana já contra o Galo na Copa do Brasil, deve ir com time misto ou praticamente reserva. E por falar em sequência de temporada, o São Paulo permanece na frente tripla, né? Então tá no G6 do Brasileiro, nas quartas de final da Libertadores pegando o ótimo time do Botafogo, e também nas quartas de final da Copa do Brasil contra o bom time do Galo também, né? E aí, ao contrário da Libertadores, a gente joga o primeiro jogo em casa e decide lá na Arena MRV. Por conta dessa sequência, eu acho que a gente tem que tratar mais uma vez da questão de reforços, né? O São Paulo, nessa janela, conseguiu trazer o Marcos Antônio e o Juan Tressoldi, que foi anunciado essa semana, um zagueiro, né, que pode atuar inclusive pela lateral direita, como ele disse na coletiva, e também o Lisieiro, que não dá para chamar de uma contratação, mas reincorporou o Lisieiro no elenco, que inclusive já está machucado. Por outro lado, perdeu muitos jogadores, não só por negociações, mas também por lesões, né? A gente falou aqui do próprio Lisieiro, o Alisson um pouco mais atrás, Ferreirinha, Igor Vinícius, que não volta, já faz mais um mês que está prevenindo uma lesão, Moreira, Patrick, o Ferreirinha, que machucou seriamente e vai ficar 2 meses fora. Então, São Paulo perdeu muitos jogadores além das negociações também por lesão, em um momento muito agudo da temporada, que a gente vai enfrentar essas fases decisivas e essa frente tripla. Então acho que o São Paulo, agora que está classificado na Copa do Brasil e também na Libertadores, tem que olhar sim, nesses últimos dias que faltam para o fechamento da janela, que é no dia 2 de setembro, para a questão de reforços, principalmente na lateral esquerda e para volante, né? A gente ouve falar aí do Mário Rui, do Napoli, né, que poderia vir para reforçar a lateral esquerda. Acho que é um nome bastante interessante, agregaria esportivamente e na questão de liderança, experiência também para o elenco. Para volante, o Thiago Mendes aparentemente não vem mesmo. Tem o Paul Fernandes, que agora com a eliminação do Boca na Sul-Americana podem ser retomadas essas conversas. O Beldia pediu o jogador e gosta do jogador, mas em todo modo, considerando, né, a sequência de temporada e essas fases decisivas que o São Paulo vai enfrentar nessa frente tripla, eu acho que a gente tem 2 carências evidentes aí no elenco, principalmente depois da lesão do Patrick na lateral esquerda, que já era uma carência escancarada, e também agora na posição de volante com a lesão do Lisieiro. A gente espera que o São Paulo vá então nesses últimos dias de janela para o mercado para fazer essas contratações que vão certamente ajudar muito o time na sequência da temporada. Bom, galera, eram esses então os assuntos do Papo 10 de hoje. Obrigado pela audiência de vocês. Vamos torcer, essa semana tem jogo do São Paulo já amanhã. Primeiro jogo, a ida das quartas de finais da Copa do Brasil contra o Galo no Morumbi. Todo mundo que puder ir assistir vai prestigiar, porque o apoio da torcida tem realmente conduzido, né, literalmente, o São Paulo a essas vitórias. Então, obrigado, bom final de semana. Vamos Tricolor, um abraço para vocês.